Com licença, posso entrar? Olá, pessoas lindas! Tá começando mais um episódio do Com Licença, nosso podcast oloroso onde eu entro na sua casa e trago reflexões e opiniões sobre várias coisinhas. Eu sou Lícia Oliveira, também conhecida como sua prefeita bissexual. Vamos à falação de hoje? Com licença para falar? Gente, eu tô começando a ficar reflexiva sobre temas a trazer para esse podcast que sejam interessantes da gente conversar. Apesar que de vez em quando eu fico pensando que eu não tenho nada pra falar com vocês. Minhas semanas estão sendo muito iguais, assim. Eu não tô tendo muita ideia de coisas e vendo coisas novas pra trazer pra vocês. Apesar de que, essa semana, agora que passou, aconteceram algumas coisas na minha vida que não entrarei no mérito de comentar sobre elas, porque são coisas mais particulares e algumas coisas só quem tá nas lives sabe. E vou deixar pra quem tá na live mesmo saber. Eu acho mais divertido, tá? Mas eu anotei uma coisinha aqui de algo que eu vi um post sobre isso. E vendo esse post, eu fiquei pensando em relação a isso, porque isso já me aconteceu mais de uma vez. Na verdade, isso me acontece bastante. Isso me acontece com uma certa frequência. Eu tento fazer com que não aconteça, mas acontece. Nesse post tinham várias fotos. Eu não vou lembrar de todas, porque eu não anotei todas. Mas eu anotei a que mais me pegou. Que foi: o seu dia foi ruim? Ou você remoeu aqueles 5 minutos o dia todo? Ou seja, realmente o seu dia foi uma bosta total? Ou você que, na verdade, pegou 5 minutos de coisas que aconteceram, às vezes nem 5, às vezes menos que isso, que aconteceu algo que te deixou muito mal, que te devastou, e às vezes aqueles 5 minutos nem foi uma coisa tão grande assim, mas você encarou de uma forma tão ruim que você remoeu isso o dia inteiro. E por isso que você acha que o dia foi ruim. E vendo esse post, eu comecei a pensar muito em mim e em como eu reajo às coisas, assim. Eu meio que tenho esse problema de remoer o dia inteiro uma besteira que eu falei, uma coisa que... uma atitude que eu tive que poderia facilmente ser passada por cima, assim. E eu fico remoendo aquilo como se fosse a coisa mais absurda do mundo e que fosse o fim do mundo. E, tipo, por exemplo, se eu falei alguma coisa pra alguém, né? E aí a pessoa não gostou ou tal, houve uma má interpretação, ou às vezes até teve a interpretação direita e a pessoa ficou chateada, mas aí, tipo, pra pessoa foi uma situação X e acabou. Mas aí eu começo a me sentir mal porque eu falei aquilo e eu fiz a pessoa se sentir dessa forma. E aí eu começo a ficar, véi, eu me coloco num limbo, assim, de, aí eu vou fazer as coisas da minha vida, mas aí do nada vem o flash na minha cabeça, sabe? Tipo Jequiti, pá, pisca, assim, de algo que foi, que aconteceu, e eu fico pensando naquilo como se fosse a coisa mais absurda do mundo. E isso é bizarro, mas eu tenho, pelo menos, né, eu tenho atualmente uma tentativa de filtrar isso. Hoje em dia é um pouco menos pior do que já foi antes. Hoje em dia não é fácil. Hoje em dia isso ainda acontece. Hoje em dia eu ainda me martirizo. Hoje em dia ainda fica voltando na minha cabeça. Mas eu comecei a fazer um trabalho interno de pensar, Lice, já aconteceu. Já aconteceu. Não tem como voltar atrás. Não tem como evitar que aconteça, porque já aconteceu. Já passou, já aconteceu, já vivenciou, a situação já foi. E foi triste, foi ruim ter acontecido. Você não queria que tivesse acontecido, você não queria que fosse assim, você não queria ser interpretada dessa forma. Porque tem isso também. Porque a gente sabe às vezes o que a gente fala, mas a gente não sabe como o outro vai nos interpretar, como vai chegar a informação ao outro. E às vezes o outro vai achar que aquilo que a gente falou algo ruim, e às vezes nem foi ruim, de verdade, mas vai interpretar dessa maneira. E a pessoa interpretando dessa maneira é um particular dela. Se ela interpretou mal o que a gente falou, não é culpa nossa. E aí a gente fica se martirizando por uma coisa que não está dentro do nosso controle. Não está dentro do nosso controle como a outra pessoa vai interpretar, né, o que a gente está falando. Isso acontece muito.
nas redes sociais, por exemplo, que é, tipo, às vezes a gente falando aqui, como eu tô falando no podcast, como eu tô falando num vídeo, às vezes a gente falando, as pessoas interpretam como querem, piorou se for um texto, né, se for um tweet. E as pessoas interpretam como querem, respondem a gente de uma maneira muito agressiva, às vezes de uma maneira muito terrível, né, terrível mesmo, assim, em diversas formas. E aí a gente vai se martirizar pela forma como o outro recebeu a mensagem, que às vezes está muito clara, mas o outro que teve preguiça de entender. A interpretação de texto faltou, sabe? Então, no que a gente fala, a gente não tem controle sobre como o outro vai interpretar. E sobre o que a gente faz também, a gente teria controle sobre o que ia fazer, sim, mas aí acabou dando errado. Mas dar errado ou sair diferente do que a gente pensou, de fazer algo, não quer dizer que aquilo é o fim do mundo. Então, tipo, às vezes a gente acaba fazendo coisas realmente que a gente se sente mal por ter feito, e aí fica, tipo, pensando no quanto a gente. Quanto foi ruim até pra nós mesmo. Mas às vezes nem foi tão ruim assim. O que tá sendo ruim, na verdade, é a nossa insistência em ficar pensando naquilo 400 vezes por minuto. Às vezes não tanto assim, tá? Eu dei uma exagerada, mas em relação a achar que aquilo vai ser a nossa destruição. E é muito importante a gente conseguir internalizar que a gente não tem controle de tudo. Tem coisa que a gente não tem controle, tem coisa que é inevitável, sim. Tem coisa que vai acontecer de uma maneira que às vezes a gente não espera que aconteça, mas ela vai acontecer e a gente tem que só seguir vivendo. E não ficar só pensando naquilo o tempo todo. Então, assim, uma coisa que aconteceu com 1 minuto, às vezes a gente fica se martirizando o dia inteiro. Relembrando, ai, passou. Um outro exemplo aqui, bem simples. Você passou uma vergonha, sabe? Passou um constrangimento. Você tropeçou e pessoas viram e você se sentiu muito envergonhado com isso. Com o passar do dia, tem pessoas que nem lembram mais que aquilo aconteceu, mas tem outras, eu sendo uma delas, que vai ficar voltando pra minha cabeça o momento em que eu tropecei. Tipo, foi um acidente. Mas eu fico pensando no constrangimento e eu começo a pensar naquilo várias vezes por dia, de caraca, que situação horrível, meu Deus, que vergonha. Se eu tivesse ido por outro caminho, talvez isso não tivesse acontecido. Mas aconteceu. Não tem como voltar atrás. Não tem como destropeçar e não passar aquele constrangimento. Não tem como fazer nada disso. Porque é isso, a vida segue, né? Vai adiante. A não ser que a gente tivesse uma máquina do tempo, e ainda assim existem várias histórias de teorias de relatividade, eu acho que é assim que chama, em relação a como as coisas poderiam acontecer se a gente tivesse uma máquina do tempo. Se a gente voltasse, será que as coisas mudariam todo o futuro? Ou será que não mudaria nada? Ou será que alteraria todo o espaço, tempo e lá, 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 lá. Então tem essas variáveis também em relação à volta, né, de viagem do tempo. Então, pensando na situação que a gente conhece, que a gente tem conhecimento de não haver uma viagem no tempo, não haverá a possibilidade da viagem no tempo, a gente sabe que não tem como mudar o que aconteceu. A gente sabe que, apesar da vida ser feita de mudanças, né, outro episódio anterior, eu acho, a esse aqui, a vida é feita de mudanças, mas a gente muda o futuro. Propositalmente e não propositalmente, o nosso futuro muda, mas o passado não muda. E se o passado não muda, por que a gente vai se martirizar o dia inteiro por uma coisa que aconteceu às vezes 7 horas da manhã e nem tem mais relevância nenhuma da gente estar pensando nisso 7 horas da noite? Por que a gente gosta de se martirizar tanto com coisas que às vezes não tem o mínimo sentido de se martirizar? Que gosto é esse que a gente tem por querer ficar pensando em coisas que foram ruins pra gente? Que gosto é esse? Eu acho que o nosso cérebro, eu não vou saber essa resposta porque eu não vou pesquisar sobre isso, mas eu acho que o nosso cérebro, ele tem um pouco disso também, né, ele fica refazendo coisas como uma forma de proteção, só que essa proteção que é tipo assim, como assim proteção? A gente lembra de situações que a gente viveu para que não se coloque em situações de perigo de novo, de perigo, de vergonha, de coisa que a gente não quer sentir novamente. Só que aí acaba havendo um exagero na forma como a gente vai conseguir rememorar essas coisas. Então, sim, a gente
vai ter o reflexo de, se a gente furou o dedo numa agulha uma vez, porque a gente não sabia que tocar na ponta da agulha iria machucar, quando a gente a gente vê uma agulha de novo, a gente vai evitar tocar na ponta da agulha, porque a gente sabe que vai machucar. Essa é a memória que tem que guardar. São essas coisas que tem que ficar. Não uma situação que às vezes não faz o mínimo sentido, não é nem um pouco relevante pra gente manter na nossa vida. E eu acho que a gente deveria sempre trabalhar isso em nós. Então, eu tô falando isso pra vocês porque isso é uma coisa que eu tô fazendo, né? De trabalhar dentro de mim quando a situação vem na minha cabeça do que aconteceu, que foi ruim, e eu fico vergonhada, eu começo a pensar, tá, mas não tem como fazer. Tá, mas não tem como mudar. Tá, mas isso já aconteceu. Segue em frente. Deixa pra lá. E não tô dizendo que isso é fácil, tanto é que eu ainda tenho esses episódios de lembrar e ficar constrangido e pensar, cara, se eu tivesse feito diferente, podia ser de outra forma. Eu penso em tudo isso. Só que eu tento pensar ao máximo, me forçar mesmo, forçar. É uma atividade constante, assim, de não tem como mudar o que aconteceu. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Apesar de que também, às vezes, a depender do que seja que tá voltando na minha cabeça, eu começo a tentar entender por que aquilo tá voltando. Tipo, isso aconteceu. X. Mas por que eu tô pensando tanto nisso? Que situação foi essa? Poxa, foi triste. O que eu aprendi com isso? Sabe? Uma coisa bem. Eu ia falar coach. Mas acho que não seria coach. Seria um trabalho de análise do que aconteceu para que eu racionalize aquilo. Claro que eu tento fazer isso com cuidado também, porque eu sou o tipo de pessoa que sempre mais racionalizou do que entender os próprios sentimentos. E eu também gosto de fazer isso. Tentar entender quais sentimentos eu senti naquele momento. Tipo, ok, aconteceu X coisa. Por que isso aconteceu? Por que tá vindo na minha cabeça? O que eu tô sentindo em relação a isso? Quais sentimentos estão me atingindo aqui? Não pensar naquilo apenas de forma descritiva racional, mas entender quais foram os sentimentos ali envolvidos, porque às vezes os sentimentos ali envolvidos é que fazem com que a gente volte naqueles sentimentos, naquela memória que foi constrangedora por 5 minutos e ferrou o resto do dia, sabe? Então, ainda penso assim, eu falei tal coisa pra fulana, eu não deveria ter dito isso, porque criou-se toda uma situação. Fico, mas era o que eu tinha que dizer naquele momento, né? Eu tava chateada, eu precisava falar aquilo. Eu tava triste, tava chateada, tava com raiva, então eu tinha que falar naquele momento sobre aquilo. E aí eu falei. Se a interpretação saiu errada, não tenho culpa, né? Mas eu falei o que eu estava sentindo e o que eu precisava falar. É isso. Porque às vezes a gente fala algumas coisas que a gente se arrepende. E assim, não é que a gente não deva se arrepender das coisas que a gente fala, a depender do que seja, a depender de pra quem seja. Só que tem outras que às vezes a gente se arrepende e nem vale a pena se arrepender de ter dito aquilo para determinada pessoa. Às vezes a pessoa nos fez muito mal. Às vezes a pessoa nos fez muito mal e aí a gente responde à altura daquela malignidade que nos foi entregue e a gente começa a se sentir mal por isso. Tipo, nossa, eu não deveria ter falado dessa forma, eu não deveria ter dito isso. E às vezes a gente deveria ter dito sim, sabe? Porque as pessoas foram ruins, fizeram coisas ruins, falaram coisas ruins, elas têm que ouvir sim a gente reclamar, a gente falar, a gente expressar o que tá sentindo, sabe? Então, ficar voltando e eu não deveria ter falado aquilo pra tal pessoa. Às vezes a gente realmente não deveria ter falado, mas a gente já falou. E se a gente já falou, a gente tem que entender por que a gente não deveria ter falado. A depender do que seja e pra quem seja, a gente pede desculpas pelas coisas ditas e segue em frente. Porque não tem como mudar o passado. Aí se a pessoa vai encarar isso de uma forma de boa, vai ter ódio mortal de você pra sempre, são consequências. E aí a gente tem que lidar com as nossas atitudes. Porque a vida também é feita disso, né? De a gente lidar com o que a gente faz. Ora, se não são as consequências dos meus próprios atos, né?
Então é se responsabilizar e seguir. Sempre seguir. É isso. Porque as coisas acontecem. Sempre. E a gente não pode se martirizar por uma coisa que aconteceu o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, porque isso só faz mal pra gente, corrói a gente, destrói a gente, né? Enfim. Além disso, gente, esse foi um post muito legal que eu vi, eu queria falar disso com vocês. Eu queria dizer pra vocês também que tá chegando o Setembro Bissexual, mais uma vez, mais um ano. Vai ser lindo, maravilhoso, alegria. Teremos Maratona Literária Setembro Bissexual esse ano. Convidar vocês a participar. Eu vou deixar o link da maratona aqui na descrição do episódio, para que vocês encontrem mais facilmente. Montem suas TBRs. A partir do dia 1º de setembro, a gente começa a maratona. Todos os anos, em 1º de setembro, a gente começa. E eu deixo pra acabar no primeiro final de semana depois que setembro acaba. Então, por exemplo, desse ano, 2026, vai acabar dia 3 de outubro. Porque dá tempo de vocês avaliarem as histórias que vocês lerem. Sempre avaliem as histórias que vocês lerem, tá bom? É muito importante. E agosto, pra mim, gente, passou muito rápido. Eu sempre organizo as coisas do Setembro Bissexual, né, que é esse evento que rola no meu canal, em que eu faço vídeos especiais sobre bissexualidade, como se eu não fizesse vídeo o ano todo. Mas em setembro eu dou uma ênfase a mais nesses vídeos. E aí eu fui organizar as coisas pra setembro e quando eu vi, agosto já acabou. E eu não consegui organizar tudo que eu tinha que organizar pra setembro, sabe? E eu fiquei extremamente triste com isso. Só que fazer o quê, né? Não estava muito dentro do meu controle. Apesar de que sim estava dentro do meu controle, mas esse ano tá sendo um ano muito diferente pra mim, gente. Eu tô me sentindo muito. Não sei. Não sei explicar como é que eu tô me sentindo. Mas eu tô sentindo coisas assim. E isso tá fazendo com que o meu ano esteja sendo um pouco diferente do que eu esperava que ele fosse. Então, esse ano eu queria dar seguimento, por exemplo, às entrevistas com as autorias bissexuais. Não vou conseguir fazer isso. Eu não tenho forças mentais pra fazer isso. Eu sinto que isso me desgastou muito ano passado. Foi incrível, foi maravilhoso, foi especial. Eu agradeço a cada pessoa que participou das entrevistas. Foi muito bom mesmo. Mas esse ano eu não consegui entregar isso, não consegui fazer isso. E eu resolvi respeitar isso em mim, porque eu não posso fazer uma coisa que eu não consigo. Inclusive, ano passado eu nem consegui participar direto da minha própria maratona. Eu não consegui participar ativamente da maratona bissexual, porque eu tava exausta editando o vídeo. E por mais que esse ano eu tenha um computador novo, que eu poderia fazer entrevistas ao vivo, ainda assim, é uma demanda a mais de coisas que eu não consigo cumprir agora. Então, não fiz e vai ter maratona e eu vou me dedicar 100% à maratona. Vai ter vídeo especial no canal? Vai sim, não se preocupem. Mas a minha dedicação maior vai ser a maratona bissexual e eu espero que vocês gostem esse ano, montem as suas TBRs, tá? Vai sair vídeo no canal depois desse episódio, né? Esse episódio tá saindo na quarta-feira. No sábado, dia 29, eu acho, vai sair um vídeo mostrando a maratona e montando a minha TBR, pra vocês terem uma ideia de coisa, e aí vocês vão e montam as de vocês também, se vocês quiserem pegar inspiração em relação ao que eu postar, tá bom? Então, já fica aí esse aviso. E é isso, gente. Esse é o episódio de hoje, essas reflexõezinhas em relação a tempos de martírio e lembrete da maratona bissexual. Quero falar pra vocês que se você é uma pessoa que gosta da minha criação de conteúdo, se você gosta dos meus projetos, né, que eu trago pra vocês, que é a Maratona Bissexual. Maratona Bissexual é um projeto que eu trago pra vocês gratuitamente. Esse é o 3º ano da maratona. Além disso, tem também o podcast e também tem toda a outra forma de criação que eu faço. Tudo que eu faço na internet, né? Se você gosta de toda a minha criação e quer apoiar os meus projetos, Deixa eu falar mais. Você pode fazer isso através do Apoia-se, tá? O link do Apoia-se tá aqui na descrição. E outra forma também que você tem de apoiar, se você quiser, é através do LivePix. Eu vou deixar o link do LivePix aqui na descrição. Eu não tinha me situado disso porque
sempre a gente usa o LivePix mais como uma forma de vocês interagirem nas lives, porque vocês mandam a mensagem no LivePix e toca na live. E isso é, tipo, a graça maior é essa, né, de mandar LivePix, é aparecer na live. Só que eu tava pensando também e vendo algumas coisas de outros criadores, que seria muito legal também disponibilizar o LivePix para esses momentos de apoio, porque essa é uma forma também de vocês apoiarem, sem ser uma coisa recorrente, de mensal, por exemplo. Então, tem gente que vai ser mais fácil assinar o Apoia-se, e aí fazer certinho todo mês, né? Tem os valores de apoio diferentes, mas o Apoia-se tem valores mais fixos, assim, de apoio. E o LivePix, não, vocês podem mandar quebrado. Vocês podem mandar R$ 2, podem mandar 7,50, pode mandar 5,25, sabe? Então, eu deixo agora também o LivePix na descrição dos episódios, porque aí são formas diferentes de vocês apoiarem a sua criadora local. Tá bom? Tô falando de apoios aos meus projetos, tô falando tudo errado. Que maravilha, Alice, parabéns. Mas é isso, aqui na descrição do episódio tem todos os links de todas as coisas importantes pra vocês, tá bom? E é isso, muito obrigada por terem me recebido na sua casa e até a próxima.